Oi pessoal, mais uma vez a gente está aqui falando com vocês um pouquinho sobre algumas coisas que a gente precisa aprender sobre a Bíblia, né? Nós estamos mais uma vez na nossa escola dominical virtual e eu queria que nesse momento, antes da gente começar, eu queria orar com você. Eu gostaria de pedir você que feche seus olhos, né? Nós vamos falar com o Senhor antes da gente começar. E também aproveite aí, eu não sei se você está com a sua Bíblia na mão, queria que também que você pegasse a sua Bíblia e a gente vai acompanhar muitas coisas através dela, ok? Vamos lá, vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer por esses momentos em que nós vamos estudar a tua palavra. Fala conosco, que teu Espírito Santo esteja, Senhor, na casa de cada um, ensinando, trazendo, Senhor, a instrução, ensinando, Deus, a tua palavra, a melhor forma, Deus, como devemos honrar a ti através dos teus mandamentos, que nós possamos aprender cada vez mais com os teus ensinamentos, aquilo que tu queres mostrar para nós, que nós possamos ter força e fé para mudar a nossa vida através, Senhor, da tua presença, através, Senhor, de cada lição, através de cada ensinamento. Quero entregar cada um nas tuas mãos, que tu possas, ó Deus, falar conosco mais uma vez. É a nossa oração nesta hora e queremos, ó Deus, te agradecer por cada um que está nos assistindo nesse momento. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, o que nós vamos falar hoje é um tema que a gente tem falado, pelo menos na minha parte, né? A gente tem falado um pouquinho sobre arrependimento. E eu queria também que você, nessa hora, anotasse aí, pegasse um caderno ou algum bloco de anotações e escrevesse aí o que eu vou dizer para você neste momento. É algo que a gente já tem visto por muitos anos, mas eu entendo que nesse tempo em que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, é preciso sim nos arrepender de muitas coisas. E existe na cabeça de todo ser humano, de todo adolescente, jovem, algumas questões sobre isso, sobre arrependimento. Então, o que eu fiz? Eu destaquei 7 perguntas aqui, que geralmente as pessoas fazem a respeito disso, a respeito de arrependimento. Então, as pessoas têm muitas dúvidas, muitos questionamentos, inclusive eu acredito que para os adolescentes e jovens isso aí é muito mais comum, essas dúvidas, esses questionamentos. Então, eu tive assim um cuidado de separar algumas assim das perguntas mais corriqueiras que a gente tem visto por aí. Então eu queria que você anotasse aí, a gente vai falando alguns textos bíblicos também, por isso é importante você estar com a sua Bíblia à mão. E eu queria falar para você algumas dessas perguntas, ok? Então, a primeira pergunta fala assim: o que é o arrependimento? Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem, né, mas o que é isso? O que é o arrependimento? Então, a resposta está aqui. Arrependimento não é só ficar triste por causa do pecado. Ou seja, algumas pessoas já sabem o que é pecado, algumas pessoas sabem que estão pecando, muitas das pessoas sabem que estão cometendo erros e às vezes não conseguem voltar atrás, não conseguem se arrepender. Às vezes ficam tristes por um momento, mas por outro lado também não dão muita importância em reconhecer que estão erradas. Às vezes algumas pessoas acham que estão certas, acham que estão no seu direito de falar ou argumentar sobre certas questões. Mas o arrependimento não é só ficar triste com aquela situação. O arrependimento ele requer muito mais coisa. E muita gente, às vezes, também tem uma questão de confundir um pouco arrependimento com remorso. Então, no meu conceito, assim, eu entendo que o arrependimento é algo genuíno, que vem lá de dentro do seu coração, é algo que você reconheceu, é algo que você teve vergonha de ter passado, de ter feito, ou de ter falado alguma coisa, e você se arrepende profundamente com aquilo ali. E o remorso não, o remorso você fica triste na hora, você acha que você não deveria ter falado, feito aquela coisa que você fez, tomado algumas atitudes, mas você não tem aquele arrependimento, você não sente vergonha pelo que você fez, você acha que você não entristeceu ou aborreceu o coração do Senhor, não trouxe tristeza para Deus. Pelo contrário, o remorso, você faz naquela hora, você
acha que você se arrependeu, tem aquela sensação de ter feito algo errado, mas não se arrepende e volta a cometer aquele mesmo tipo de erro, ou aquele mesmo tipo de pecado, ou você volta a cometer aquela mesma ação que você fazia antes. Então isso é remorso. E o arrependimento não. O arrependimento é algo que vem do fundo do seu coração, é algo que você sente dor, é algo que você queria se ver livre daquilo ali. Então o arrependimento é algo que você não vai voltar a fazer, não vai voltar a cometer aquele mesmo erro. Então tem um versículo lá em Romanos que eu quero ler para você, e é importante que você anote aí também. Romanos 2, de 6 a 8. Romanos 2, 6 a 8 diz assim: o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Então as pessoas acham que não cometeram erro e, por outro lado, estão procurando glória para si, estão procurando honra, estão procurando a imortalidade, ou seja, serem vistos pelos homens, estarem sempre em uma posição de destaque. São pessoas que acham que estão fazendo exatamente a coisa certa. Então esse texto de Romanos 2, 6 a 8 diz isso: o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Então, de acordo com aquilo que você faz, você vai receber. Se você planta bondade, amor, paz, carinho, é exatamente isso que você vai colher. Por outro lado, se você planta desonestidade, injustiça, ira, rancor, discussão, ódio, é exatamente isso que você vai receber em troca. Então, o arrependimento é algo que você viu que você fez errado, você reconhece, sente dor, sente vergonha, você acha que você entristeceu o coração de Deus, entristeceu outras pessoas. Então, esse é o arrependimento genuíno. Não é um remorso que daqui a pouco você está cometendo novamente. Não, mas o arrependimento é justamente isso. Então, essa foi a primeira pergunta. O que é o arrependimento? A segunda pergunta é: qual o significado de arrependimento? Ou arrepender, né? Bom, arrependimento no grego significa metanoia. É uma palavra que já foi bastante divulgada por aí, mas significa metanoia. O que é metanoia? Metanoia é a conversão, ou seja, é o retorno, é voltar para o começo, voltar para a origem, voltar às primeiras coisas que você fez. Quando a gente fala sobre conversão e metanoia, eu entendo que quando a gente olha lá para Gênesis, Deus cria o ser humano, cria o homem e a mulher com características e atributos do próprio Deus. Quais são essas características? O amor, né? O afago, o carinho, a vontade de andar, de abraçar, de enxergar, são atributos de Deus. A justiça, a fidelidade, a própria mansidão, são coisas que Deus tem em si, né? E que Ele implantou no homem, implantou no coração do homem. Então, quando o homem peca, lá em Gênesis a gente pode ver isso, quando Adão peca, a Bíblia fala que nós somos destituídos da glória de Deus. Todo homem é tirado da glória de Deus e passa a viver sozinho, passa a viver independente de Deus. Por isso o homem erra, por isso o homem peca, porque ele desobedeceu uma ordem de Deus, que estava lá em Gênesis, né, de não tocar, não mexer, não provar do fruto da árvore que Deus pediu para que o homem não tocasse. Então, a partir deste momento, o homem perde a sua natureza, entenda assim, que é uma natureza divina, uma natureza que é espiritual, e se torna mortal, se torna carnal, como nós somos hoje. Nós somos, né? Se você apertar aí o seu braço, você vê que você não é o espírito, você é uma carne.
e que a gente tem um limite nessa vida. Nós não vivemos eternamente, nós temos uma limitação pela nossa idade. Às vezes pessoas têm também morrem muito precocemente. Então nós temos uma limitação, nós não somos eternos aqui nesta terra. Então, por causa disso, o homem perde essas características, o atributo, e ele precisa voltar à origem. E é essa conversão que eu falo. Porque essa palavra metanoia significa assim, voltar não somente para o início, para aquele homem que Deus criou, para aquele homem perfeito que Deus criou, e a Bíblia fala que Deus olhou para o homem e viu que era muito bom. É justamente essa natureza que nós devemos buscar, nós devemos ir atrás dessa natureza. E nós só conseguimos fazer isso através do Senhor Jesus, né? Então a mudança, a metanoia, ela não é somente voltar para o caminho, mas ela é uma mudança de comportamentos, é uma mudança de atitudes, é uma mudança de mente, é uma mudança no nosso linguajar, é uma mudança exterior, uma mudança interior, é uma mudança de diversas áreas. Então a conversão significa parar aonde você estava indo e voltar por um outro caminho. Voltar àquilo que você, que Deus planejou para que nós fôssemos. Então, arrependimento na sua origem aí significa essa palavra metanoia, que no grego significa conversão. A terceira pergunta é: o que a Bíblia fala sobre arrependimento? Ora, eu não sei se você é um leitor assíduo da Bíblia, espero que você seja, não é? A gente tem Bíblia para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto. E a Bíblia fala muito, sim, sobre arrependimento. E o que a Bíblia fala sobre arrependimento, eu destaquei 2 versículos aqui que eu acho muito interessante para início de conversa, né? Porque a gente pode falar aqui horas sobre isso, sobre vários textos que falam sobre arrependimento. Então, Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Então, por que eu citei esse versículo para falar sobre arrependimento? Tiago 4:8 fala assim: chegai-vos a Deus. Então, a única maneira de nós nos arrependermos verdadeiramente é nos aproximando de Deus. Por quê? A Bíblia fala que Deus é luz. Então, quando nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos da luz do Senhor. E quando nós nos aproximamos, tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é pecado, ele começa a aparecer e nós começamos a identificar aquilo que é ruim, aquilo que Deus condena, aquilo que é pecado na nossa vida. Justamente porque nós nos aproximamos daquilo que é santo, do Deus que é perfeito, do Deus que é puro. Então, quando nós nos achegamos e nos aproximamos de Deus, nós olhamos para nós e vemos o nosso erro, vemos onde nós erramos, vemos o nosso pecado. E justamente ali, naquele momento em que nós enxergamos a maneira como nós estamos, se nós estamos mentindo dentro de casa, se nós estamos fazendo algo de errado no colégio, se nós estamos mentindo nas redes sociais, dizendo que nós somos uma coisa e na verdade nós não somos, inventamos e criamos histórias, né? E Deus ali, ele vai mostrar exatamente o que nós fazemos, se nós fazemos algo de ruim, né? Que às vezes a gente não considera como pecado, mas é um pecado muito grande. Por isso que nós nos afastamos de Deus, porque nós não estamos próximos da luz, próximos daquele que é perfeito, daquele que é santo. E às vezes nós não achamos que nós estamos certos, porque nós estamos longe de Deus. Então, a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus, como nos aproximar de Deus? Através de uma leitura bíblica, através de muitas lives que a gente está assistindo, através de um ensino da escola bíblica, através de uma palavra de um pastor, de um aconselhamento, através de uma orientação dos seus pais, através de uma orientação de pessoas mais velhas, nós nos aproximamos sim de Deus. Então existem várias maneiras de nos aproximarmos de Deus e vermos o quão errado nós somos, o quão errado nós criamos, né, uma fantasia na nossa vida
achamos que nós somos melhores do que outros, às vezes somos orgulhosos, achamos que nós aprendemos mais do que o outro, a nossa família é melhor do que a outra. Então, existem vários fatores que a gente acha que não é pecado, mas a gente está pecando sim, a gente está errando. E esse texto de Tiago, ele fala isso, que nós precisamos nos aproximar, nos achegar a Deus. Para quê? Para que nós possamos ser limpos. E ainda diz assim, a limpai as mãos pecadores. Você vê que esse texto de Tiago aqui, ele fala justamente isso, que nós somos sim pecadores. E outras pessoas ainda são de duplo ânimo ou ânimo dobre. O que é isso? O que é ânimo dobre? Ânimo dobre é aquela pessoa que ora está com Deus, ora não está com Deus. Ora quer fazer as coisas na igreja, ora não quer mais. Ora está ali indo para congresso, participando de reunião de célula, participando de culto, de congresso. Aí na outra hora, não, já perdi a vontade. É porque fulano falou mal de mim, porque não me colocou na escala, porque hoje está chovendo. Enfim, são as inúmeras justificativas que a gente acha que a gente está enganando as pessoas, mas no final das contas nós nos enganamos a nós mesmos, né? Se a gente coloca um monte de justificativa para não nos aproximarmos de Deus, nós estamos nos enganando. E isso vai nos prejudicar lá na frente, vai nos prejudicar no final. Então, as pessoas de ânimo dobre, justamente são essas. Uma hora estão muito bem com Deus, outra hora não estão. E fica essa gangorra. Uma hora tá bem, tá em cima, quer fazer tudo, faz jejum, coloca a palavra no grupo, incentiva outros, tem hora que não. Aí some do mapa, já viu aquelas pessoas que somem, não colocam a cara em mais nada, deleta um monte de amigo, bloqueia outros, né, pelas redes sociais, não quer colocar mais nenhum tipo de mensagem, são pessoas de ânimo dobre. E o que Deus quer de nós? Deus quer de nós que sejamos pessoas fortes, muito mais nesse tempo em que nós estamos vivendo. Deus quer e Deus procura pessoas que sejam fortalecidas nas suas decisões, sejam pessoas sérias e compromissadas, não somente com a igreja, não somente com o povo de Deus, mas com Deus, com Ele próprio. Então, se eu digo que eu sou de Deus e eu me aproximo dele e eu entendo que eu estou errada, que eu estou pecando, Deus vai purificar o meu coração, vai purificar as minhas mãos e vai me fazer o quê? Crescer nele. É aí que mora o arrependimento, é aí que se encaixa o arrependimento. O arrependimento é enxergar, nos aproximar de Deus mais e mais vezes, para que a gente não fique nessa gangorra. Uma hora tá bem, outra hora não tá. Quando eu estou com Deus e quando eu procuro as coisas de Deus, eu me aproximo através de palavra, através de conselhos, através da própria oração diária, cada vez mais. Eu já até falei isso aqui antes, que o meu espírito, a minha carne, a minha alma, ela está mais perto de Deus, mais perto eu quero ficar. E mais longe do pecado, mais longe do erro, eu também vou andar. Então, por isso que é fácil quando a gente identifica o pecado, porque nós estamos perto de Deus. Então, se você acha que você não tem pecado, se aproxime de Deus. Se aproxime do Criador. Se aproxime daquele que te criou. Deus criou você. Você não foi obra do acaso, você não nasceu, né, não foi trazido pela cegonha, não existe nada disso. Você foi criado por Deus. Deus escolheu você para vir neste mundo. Então, o que acontece? Às vezes a gente acha que nós somos, né, bons filhos. Não, mas eu sou obediente aos meus pais. Mas será que você é obediente a Deus? Se você é obediente aos seus pais, às autoridades que estão aqui na terra, por que você não é obediente a Deus? Ou vice-versa. Você obedece às coisas de Deus, mas você faz tudo de errado dentro da sua casa, sabe? Namora um monte de menina que não é o correto fazer, fica com uma, fica com outra, isso daí não é de Deus, não é coisa que crente faça, entendeu? Coloca um monte de mensagens erradas, começa a fazer fofoca no WhatsApp, no Facebook, enfim, é uma bagunça. E mesmo assim você acha que você está adorando a Deus, você está no caminho totalmente errado. Então Tiago 4,8 fala isso. Chegai-vos, pois, a Deus, chegai-vos perto de Deus, que Ele vai mostrar para você o verdadeiro caminho. Ele vai te mostrar o que é pecado, o que é erro, e assim você vai poder verdadeiramente se arrepender. Um outro versículo também que eu trago aqui é Mateus 3,2. Mateus 3,2 diz assim:
arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Ou seja, arrependei-vos porque o reino dos céus é chegado, o reino dos céus. E quem falou isso, quem pregava sobre isso, sobre arrependimento, lá em Mateus, no Novo Testamento, era um homem chamado João Batista. João Batista, ele pregava no deserto e tinha palavras muito duras para o povo daquela época. Por quê? As pessoas daquela época obedeciam a Deus, falavam, não obedeciam, mas falavam das coisas de Deus, mas não faziam. E hoje, se a gente olhar para a nossa vida, às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente fala que a gente faz, a gente fala que a gente ora, a gente se compromete com as coisas da igreja, se compromete com as coisas da família e não faz. E coloca um monte de justificativa. E ainda fala para o outro para fazer como a gente. Não vai sim, porque eu vou estar lá. Não, porque você tem que orar, porque você... por que você não faz assim? A gente começa a falar um monte de coisa e não é exemplo para ninguém. E naquela época, as pessoas faziam as mesmas coisas. Falavam que elas precisavam andar no caminho certo, obedecer os mandamentos do Senhor, mas ao mesmo tempo elas não faziam isso e cobravam das outras pessoas. E aí João Batista vem e fala sobre isso, porque isso não é o correto. As pessoas tinham que se arrepender daquilo que não faziam, ou então o que faziam de errado. Então ele fala isso, porque o reino dos céus é chegado e vai vir uma pessoa que é maior do que eu. Então ele começa a citar Jesus Cristo. Então as pessoas eram soberbas, cheias de si, arrogantes. Às vezes não é assim? Às vezes tem uma pessoa que quer entrar no nosso grupo de amigos e a gente fala assim: ai, fulano não se veste bem, ai, fulano não sabe falar, ai, fulano mora em tal lugar. A gente começa a excluir pessoas, achando que nós somos os melhores. Somos orgulhosos, somos arrogantes. Às vezes a gente exclui pessoas do nosso grupo pelas pessoas não entenderem ou então não colaborarem com a gente, não terem o mesmo tipo de pensamentos. E isso é um orgulho muito grande, isso é uma arrogância muito grande. Será que a gente não tem feito isso nas nossas escolhas, no nosso dia a dia? Será que hoje, dentro das nossas casas, nesse momento que nós estamos, às vezes a gente está assistindo um monte de live e a gente, não, vou escolher esse porque esse aqui é legal, esse fala, não, esse daqui, é muito chato, é não sei o que. Quem somos nós, né, para olhar e julgar o outro? E é isso que João Batista fazia naquela época. As pessoas olhavam com desdém, as pessoas olhavam com olhos assim, olhos altivos, e Deus não gosta de nada disso. Por isso que essa pergunta aqui, o que a Bíblia fala sobre arrependimento, é justamente isso. Nós precisamos sim nos achegar próximo de Deus, perto de Deus, para que nós possamos nos arrepender. Assim como João Batista pregava muitas vezes naquela época, quantas coisas a gente tem assistido aí na internet que não fala sobre isso. Então é preciso a gente pensar um pouquinho também sobre essa questão de arrependimento nos dias de hoje. Vamos lá, nossa quarta pergunta. Devo me arrepender de quê? Ora, dos seus pecados, não é? Devo me arrepender dos meus pecados. Então, Gálatas 5, 19 e 23. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Gálatas 5, de 19 a 23. Fala assim: ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, de que devo me arrepender? Dos meus pecados. Paulo escreveu aos Gálatas e colocou ali uma lista de obras da carne. Como eu falei aqui antes, nós estamos longe de Deus, afastados dos caminhos do Senhor. Com certeza, alguma dessas coisas nós estamos aprontando.
ou já fizemos e não temos noção do que fizemos. Bebedices, glutonarias, iras, porfias, ciúmes, inveja, discórdia, dissensão. Qual de nós aí não entrou em discussão alguma vez por não aceitar ou então não concordar algo que o outro falou? Quantas vezes nós já fomos dormir com ódio do nosso irmão, de alguém da nossa família, ou então do nosso trabalho, lá da academia, enfim, do nosso colégio, por não aceitar, ou então entramos em confusão aí por às vezes concordarmos em alguma coisa e na hora H uma pessoa fura, deixa você no furo e você fica sozinho, perdido, você se ira contra essa pessoa. Olha quantas coisas nós já vivenciamos e achamos que isso aí são coisas que acontecem. Não são coisas que acontecem, são obras da carne. E por causa dessas obras da carne, que elas vêm nos perseguindo a cada dia, que nós devemos diariamente nos arrepender, pedir perdão ao Senhor. Porque às vezes a gente acha que isso é muito normal. Mas eu sou humano. Você sabe que o ser humano é assim, ainda mais vivendo nesses dias. E aí a gente começa a colocar um monte de coisa por causa do isolamento social, por causa da quarentena. E não é isso. A quarentena, ela vem somente para mostrar verdadeiramente quem nós somos. É justamente nos tempos de pressão psicológica, nos momentos de pressão social, que nós vamos mostrar quem nós somos. Se nós vivemos assim, com essas obras da carne aqui que Paulo fala aos Gálatas, né? É justamente nessas horas que a gente vai mostrar verdadeiramente quem nós somos. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos qualidade do fruto do Espírito. O amor, a paz, a bondade, a benignidade, a justiça, a mansidão, domínio próprio, fidelidade, todas essas coisas que nós lemos aqui. Esse sim é o fruto do Espírito que nós deveríamos carregar dentro de nós. Mas por que nós não carregamos? Você lembra que eu falei sobre Adão? Que Adão errou e pecou, e ele, através de Adão, a Bíblia fala isso, que a partir de um homem entrou o pecado no mundo. E nós estamos vivendo sob esse pecado desde então, desde essa época que nós carregamos dentro dos nossos genes, no nosso DNA, nos nossos genes, exatamente o mesmo pecado de Adão, de desobedecer ao Senhor, de se afastar de Deus, de sermos destituídos da glória de Deus. Então, lembra que eu falei, quando nós estamos afastados de Deus, da glória de Deus, nós perdemos esse contato, essa presença de Deus e nós nos tornamos pessoas mortais, pessoas cheias de pecado, cheias de erro. É justamente aí que nós devemos nos lembrar que existe sim um modo de nós nos aproximarmos do Senhor e verdadeiramente me arrepender dos meus pecados. E às vezes eu quero falar alguma coisa aqui a mais. Às vezes nós sabemos que estamos cometendo erros e nós não damos o braço a torcer. E isso vem gerar dentro de nós muitas doenças e muitas culpas também. E às vezes nós crescemos e achamos que estamos lidando bem com a nossa vida e a nossa consciência só vem nos acusar todos os dias, por causa às vezes de uma coisa, por causa de uma atitude, de um comportamento errado, de um comportamento ilícito que nós fizemos e às vezes ninguém sabe, só você. Só você sabe aí, de repente, no seu quarto, no seu celular, escondido de todo mundo, ninguém vai saber. Só você. Mas quando nós erramos e nós sabemos que erramos, a nossa consciência ela vem nos acusar. E não é só a consciência, é o Espírito Santo de Deus que vem mostrar para você, mostrar para mim aonde nós estamos errando. Então é importante sim nos aproximarmos do Senhor e deixar já as obras da carne. Permitir que Deus entre no nosso coração e modifique o nosso coração e me mostre de que eu devo me arrepender. Qual é o pecado que eu tenho cometido? Não sei se você já parou e já fez essa pergunta ao Senhor. Você já parou e pediu isso ao Senhor para Deus mostrar para você qual é o seu erro? Qual é o seu pecado? Você já fez essa oração? E é interessante que você faça essa oração. Senhor, mostra para mim aonde está o meu erro. Aonde é que eu estou pecando? Porque às vezes nós não sabemos.
Tem muita gente que sabe o seu erro, tem muita gente que conhece, mas tem muitos que não conhecem. Então, o importante é reconhecer e saber o seu erro, saber o seu pecado, para que você mesmo possa falar verbalmente com o Senhor e falar até para outra pessoa e pedir perdão a outra pessoa justamente pelo erro que você fez, pela injustiça que você cometeu. Então, isso não é vergonha, isso não é se sentir inferior ou rebaixado ou, não, porque as pessoas vão pensar o que de mim. Não importa o que as pessoas vão pensar, importa o que Deus está pensando de você. Esse é o mais importante. Você vai para o céu sozinho, você não vai carregar ninguém. Então é importante que você limpe o seu coração, desfaça desse peso, dessa carga, desse fardo, dessa culpa que está dentro de você, da sua consciência que está todo dia aí te lembrando, olha o que você fez, olha o que você fez. E é importante que a gente, sim, chegue para Deus. Acabando esse estudo bíblico aí, ore, perca assim, né, gaste um tempo com o Senhor e fale para Deus o que você está fazendo de errado, aquilo que Deus já te mostrou. Vamos para a nossa quinta pergunta. Por que preciso me arrepender? Muita gente fala essa pergunta. Por que eu preciso me arrepender? Eu vou falar um pouquinho para você, sobre justificação. O homem, né, a partir do momento em que o homem pecou, ele não consegue por si mesmo se justificar. Ou seja, ele é um homem cheio de erros, cheio de pecado, isso é fato. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não aceite este fato, você é um homem pecador. Nós somos homens, mulheres pecadores. Nós somos, o ser humano está vivendo sob o pecado. Então, precisamos de uma pessoa sem pecado, puro, santo, que nos venha nos redimir, que venha nos justificar. Por isso que eu quero falar sobre justificação. E esta pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo pode nos purificar do nosso pecado, pode nos justificar. A partir do momento em que Jesus Cristo foi à cruz, se sacrificou por nós numa cruz, se deu, se doou, se entregou por nós, nós somos justificados do nosso erro. Então, nós não temos outra maneira de nos arrepender a não ser pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que me purifica do meu pecado, que me purifica do meu erro. Se eu entendo que eu tenho um erro, eu tenho pecado, o único que pode me livrar, me purificar é o Senhor Jesus, porque ele não teve pecado. A Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele mesmo não pecou. Ele veio ao mundo, ele nasceu sem pecado, ele cresceu, ele cumpriu seu ministério, seu chamado, ele se sacrificou na cruz por mim e por você. E até a morte de cruz, Jesus Cristo não errou. E a Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus. Antigamente, se você começar a ler, estudar um pouquinho lá o Antigo Testamento, as pessoas precisavam entregar um animal, um cordeiro, uma pomba, ou uma andorinha, uma rolinha, enfim, aquilo que ele tivesse de acordo com as suas posses, ele teria que entregar um animal para ser imolado, para ser sacrificado. E aquele animal, ele traria a purificação daquela pessoa e de toda aquela comunidade, toda aquela família durante o período de 1 ano. Então, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, fazia, derramava, né? A Bíblia fala que ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, sobre a arca, e ali mesmo ele pedia perdão por ele e por todo o povo, por todas aquelas pessoas. E a partir do momento que Jesus Cristo veio, ele foi esse sacrifício, ele mesmo entrou no Santo dos Santos, ele se doou, ele se entregou, ele se sacrificou por nós. Então, nós sim, nós devemos ir até a Deus através de Jesus Cristo. E por que eu preciso me arrepender? Porque é somente desta maneira que eu me aproximo de Deus. Somente através do sacrifício de Jesus que eu me aproximo de Deus. Se eu quero ter remissão dos meus pecados, se eu quero ser uma pessoa livre, por que eu tenho que me arrepender?
para ser uma pessoa livre, para viver essa graça de Deus, esse caminho maravilhoso que Deus tem para nós, para mim, para você, porque nós somos livres em Deus. Nós somente somos livres através do sacrifício de Jesus na cruz. Não existe outro meio, não existe outro Deus, não existe encantamento nenhum, não existe fórmula, não existe santo, não existe nada, só existe esse caminho. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, olha aí, Jesus Cristo mesmo fala isso, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, somente conseguimos ir ao Pai através do nosso arrependimento e entendermos que nós somos pecadores e precisamos e carecemos da graça de Deus. Por isso eu devo me arrepender, para que eu me aproxime de Deus, para que eu seja livre e para que eu possa andar em novidade de vida. E assim você também deve fazer, se arrepender e se aproximar de Deus cada vez mais. Vamos lá, nossa sexta pergunta. Como posso me arrepender? Como posso me arrepender? Bom, a partir do momento que a nossa consciência, ela tá, sabe, sinalizando pra gente que tem alguma coisa errada, o nosso coração tá pesado, o nosso espírito tá abatido, alguma coisa não tá indo bem na nossa vida, é porque realmente nós erramos e nós precisamos nos arrepender. É neste momento que talvez não seja nem a sua consciência te mostrando isso, mas eu quero crer que o Espírito Santo que está em você, que ele vai te incomodar, vai fazer com que você fique naquela agitação por dentro, né? Não sabendo o que fazer, se escondendo de todo mundo, não querendo aparecer para ninguém. Eu não sei se você já viu alguma pessoa assim, que quando comete algum erro, comete algum pecado, tá fazendo alguma coisa de errado, a pessoa quer se esquivar, não quer conversar muito, fica muito trancado no seu quarto, não quer mais ter comunhão com ninguém. Alguma coisa essa pessoa aprontou. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa essa pessoa está escondendo. E é por causa disso, porque nós escondemos de alguém, porque nós fugimos de uma conversa, porque nós não conseguimos mais ficar em grupos, a gente começa a se afastar de tudo, de todos, não quer participar de mais nada. Com certeza, o Espírito Santo está sinalizando para mim, para você, que nós precisamos sim nos arrepender. E como é que eu posso me arrepender? Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seus pecados sejam apagados. Quando nós nos achegamos a Deus através da oração, através da confissão e falamos oralmente para o Senhor, Deus me perdoa por isso. Ou então chegamos para uma pessoa e falamos: olha, me perdoa porque eu fiz isso, eu estou arrependido, eu não vou fazer mais, eu errei, não estava no momento bom, eu sei que eu fiz tudo errado. Isso é importante para que a gente faça, para que você seja livre de uma vez por todas daquilo que carrega, daquilo que te incomoda. Porque muitas pessoas ficam doentes. E eu vou te dizer uma coisa, muitas pessoas adoecem com câncer, por problemas de estômago, por enxaqueca, vários tipos de doença, problemas nos ossos, justamente porque reconhecem o seu erro, não dão um braço a torcer, ficam carregando aquela culpa, aquela mágoa, aquele fardo e não querem se arrepender, se humilhar. A Bíblia fala que nós devemos nos humilhar perante a face do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor, na face do Senhor. Humilhar não é se rebaixar. Humilhar é reconhecer que você, eu, precisamos do Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor. Ninguém neste mundo consegue viver plenamente, com plena paz, com pleno gozo e alegria e felicidade no seu coração quando está longe do Senhor. Nós só conseguimos viver plenamente feliz, com paz, com alegria no nosso coração quando nós nos sentimos livres. E como é que eu posso me arrepender? É justamente isso, colocar para fora e falar e declarar para o Senhor no momento em que você está sós, no momento em que você está de repente com o seu pastor, com a sua liderança, com seus pais, com alguém que é autoridade sobre a sua vida e chegar e falar: olha,
eu preciso confessar uma coisa, algo que eu fiz de errado. De repente você fez uma prova aí, colou numa prova, não sei, né? De repente você entrou numa empresa, fez um estágio por caminhos errados e você precisa consertar isso. Hoje é tempo de nós consertarmos tudo aquilo que nós fizemos de errado. Então é importante que você tome essa atitude, seja assim um homem, uma mulher, uma menina, né, um adolescente, um jovem, forte e corajoso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te orientar. Tem outro texto também que eu quero ler, Provérbios 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que oculta o erro, ele nunca vai prosperar. Não pense você que você começando alguma coisa errado, você vai chegar lá na frente com a sua vida totalmente boa, perfeita, próspera. Não. Aquilo que você começou errado, com certeza você vai terminar errado. Se você não parar no meio do caminho e ajustar e confessar e se arrepender, tomar de volta, se converter do seu erro, do seu pecado, lá na frente você vai colher as consequências. Por isso que eu falei antes, aquele que planta coisas boas hoje, amanhã vai colher coisas boas também. Então, se nós estamos vivendo isso, esse tempo, nós precisamos entender que aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, passa por cima, faz de conta que não está acontecendo nada, mesmo que seja algo que já aconteceu há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, e às vezes a gente ainda está lembrando disso, não é? Então, se a gente está lembrando, é porque a gente precisa consertar. E a Bíblia fala isso. Essas pessoas que encobrem, elas nunca vão prosperar nos seus caminhos. Ou seja, prosperar, não vão ter famílias felizes, não vai ter uma profissão feliz, não vai ter um ministério feliz, não vai ter uma boa vida feliz. E o que às vezes a gente acha que nós vamos ter uma vida feliz somente no céu, mas não é verdade. Deus quer que a gente tenha assim uma vida próspera, uma vida feliz com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, uma vida feliz aqui. Então é importante que hoje você reconheça isso e aproveite esse tempo para se arrepender. Justamente ali direto com o Senhor, face a face. Vamos lá para a nossa 7ª e última pergunta desse estudo. Qual a importância do arrependimento? Qual a importância do arrependimento? Eu vou ler para você. O verdadeiro arrependimento leva o pecador a assumir a sua culpa diante de Deus e diante dos homens. O arrependimento deve produzir confissão e tristeza. Por quê? Porque machucou o coração de Deus. E deve produzir abandono do pecado e anseio ardente de ficar livre dele de uma vez por todas. Quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado e nos arrependemos, qual é a consequência disso? De querer nos livrar daquilo. E é muito interessante, quando nós nos livramos da nossa culpa, do nosso erro, do nosso pecado, quão leve nós ficamos, quão livres nós nos sentimos. O nosso coração fica livre, fica leve. E às vezes nós andamos tão iracundos, né? Com irados, sabe? Falando mal de todo mundo, só sai palavra ruim da nossa boca. Já percebeu que tem gente assim? Que quando chega perto de você só fala mal, só reclama, só resmunga, só fala o que não deve, o ambiente fica pesado, a atmosfera, né, ali ao redor fica pesada dessa pessoa. É justamente aí que nós vemos quem é quem. E nós precisamos, sim, nos livrar disso. Nos livrar de palavras pesadas, como a Bíblia fala, de palavras torpes, aquilo que magoa o coração do próximo, que magoa o coração do meu irmão, que magoa o coração de Deus. E é isso que nós devemos fazer, nos livrar disso de uma vez por todas. Então, se nós sentimos tristeza no nosso coração e sentimos que nós entristecemos outras pessoas, com certeza nós precisamos nos arrepender. E a consequência disso é vivermos uma vida abundante em Deus. Uma vida que talvez você nunca tenha experimentado. Talvez passe até na sua cabeça. Que vontade de fazer, de pregar, de ir para missões, de ser um pastor, de ser um levita, de tocar na casa do Senhor, de dar aula numa escola dominical, de dar palestras, de ir para a rua pregar. Talvez você tenha sonhos no seu coração. E de repente algo que está dentro de você
está te prendendo? Quem sabe não é hoje que você chega diante do Senhor e fala e confessa para Ele. De repente é algo que você nem sabe. E é o Espírito Santo que vai te orientar. Então é importante que você peça ao Espírito Santo hoje, já. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Para que Deus possa limpar o seu coração. E através de Jesus Cristo você possa se aproximar de Deus mais e mais. Então, a importância do arrependimento, as consequências, são só consequências boas. Então, nos arrepender só nos leva a caminhos bons, só nos leva a caminhos melhores em Deus. Não vou dizer para você que nós não teremos lutas, não vou dizer que nós não teremos tentações, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer para você que a partir do momento em que nós reconhecemos o nosso erro, nós olhamos para dentro de nós, para o nosso coração e vemos que nós somos pecadores, nós temos sim, graças a Deus, a graça de Deus que nos alcança, a misericórdia do Senhor que se renova dia após dia no nosso coração. E é importante que você tenha aí na sua mão a Bíblia do Senhor para te fortalecer nesse tempo, para te colocar de pé. Não fique longe da Bíblia. Às vezes a gente tem a Bíblia no celular, que é muito mais fácil. Mas eu quero dizer para você que existe sim uma Bíblia, né, que é de papel, assim como o meu estudo que está aqui. E ela é importante que você carregue ela para onde você for. Leve aí, né, para perto da sua cama, na hora que você for dormir, quando você acordar, leia a palavra do Senhor, ela vai te fortalecer e ela vai nos mostrar quem nós somos de fato e de verdade. Que o Espírito Santo possa estar com você. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos colocar cada vida diante de Ti. Cada vida que nos assiste, Senhor, sendo ele mais novo, mais velho. Pai, nós te pedimos que Tu possa, através do Teu Espírito Santo, começar a sinalizar em nós o nosso erro, o nosso pecado, aquilo que nós fazemos, Senhor, contra Ti, Senhor, contra o Teu coração, contra o nosso próximo. Que nós possamos, ó Deus, ser limpos. Limpa, Deus, nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algo que, Senhor, te atinge, algum pecado, Senhor, algum erro, que nós possamos, Deus, nos purificar, que o Senhor Jesus, através do seu sangue, venha nos limpar e nos lavar de toda a impureza, de todo o pecado, de todo o mal, Senhor. Queremos nos entregar a Ti, entregamos a Deus cada coração nas Tuas mãos. Senhor, venha nos fazer limpos, ó Pai, venha nos fazer pessoas melhores, ó Deus, para Ti, para sermos livres de todo mal, de todo pecado. Tira de nós todo fardo, toda culpa, toda consciência, Senhor, que venha nos acusar diariamente, Pai. Nós te pedimos que Tu possa estar olhando para nós, Senhor, com Teu olhar de misericórdia, que a Tua graça nos alcance diariamente, que a Tua misericórdia se renove na nossa vida dia após dia. Queremos nos entregar mais e mais a Ti. Permita que nos acheguemos mais perto de Ti e que nada seja impedimento, Senhor, para que a Tua presença venha até a nós, Senhor, neste momento. No nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nos entregar mais uma vez, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, com esse estudo neste dia de hoje. Deus te abençoe.